Boa noite. Boa noite. Confira agora os principais destaques da semana. Transporte público, passageiros e motoristas reclamam da falta de cobradores nos veículos. Saiba quais são os pré-requisitos para ser um doador de sangue. O empresário do bairro Cidade Jardim está incentivando a leitura entre os moradores. Começa agora o Hora da Notícia. Na capital dos mineiros, motoristas e passageiros do transporte público reclamam da falta dos cobradores, principalmente no horário de pico. A decisão de retirá-los desagradou grande parte dos usuários e profissionais da área. Vazia. Assim está a cadeira dos cobradores quando entramos em algumas linhas de ônibus que rodam por Belo Horizonte. A mudança tem gerado reclamação. Os motoristas alegam sobrecarga de trabalho. Hoje é muito difícil, porque você trabalha sozinho, tem que cobrar sozinho, tem que ajudar as pessoas deficientes a subir no ônibus. A gente trabalha sozinho para embarcar cadeirante, para desembarcar cadeirante, para parar no ponto, para cobrar passagem. Passageiros se sentem inseguros, já que os motoristas agora dividem sua atenção entre dirigir e cobrar. Segundo José Márcio, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, quando a lei municipal começou a ser discutida, a proposta era retirar o cobrador do transporte coletivo, aos domingos e feriados. A legislação anterior falava que todo ônibus de Belo Horizonte teria que ser operado por um motorista cobrador. Aí mudaram a legislação, no caso a lei 10.526, que regula hoje essa operação sem cobrador. A exceção dos ônibus em operação no horário noturno, domingos e feriados. Dirigir, cobrar, olhar a porta traseira, porta dianteira, ajudar deficiente a descer do ônibus. Essa está sendo a função dos motoristas em muitas cidades brasileiras. Aqui em Belo Horizonte, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, 36 linhas circulam diariamente sem a presença do cobrador. Dirigir e falar ao telefone celular é proibido por lei e atrapalha a atenção do motorista. Mas, e dirigir e cobrar não compromete a atenção do motorista? Nós entendemos que compromete. Na verdade, existe regulamentação do CONTRAN que fala que o motorista tem que cobrar tarifa com o ônibus totalmente parado. Isso é o que está na legislação, na letra fria da lei. Porém, nós sabemos que, infelizmente, pela pressão de horários, pela pressão do sistema, das empresas, acaba que o motorista que infelizmente ele não faz isso. Acaba que alguns motoristas acabam cobrando tarifa com ônibus em movimento. E isso realmente representa um risco muito grande para todos os usuários. Em nota, segundo a Megatrans, a linha 81019 pode rodar sem o cobrador no horário noturno. A empresa afirmou que inúmeras cidades do Brasil e do mundo já operam sem o agente de bordo e 75% das passagens da capital são pagas com cartão. Está em exposição o presépio Pirimpipau, que ficará aberto de novembro ao final de dezembro. Horário das apresentações: quartas e quintas-feiras, 11 horas e 4 horas da tarde. Sábados e domingos, 11 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. O presépio Pirimpipau fica na Avenida Gustavo da Silveira, número 1035, bairro Horto. Acompanhe a seguir. Empresária incentiva a leitura para os moradores da região. E mais, saiba quais são os pré-requisitos para ser um doador de sangue. Pai, eu tava pensando se rola hoje de ir lá na casa da Paulinha. Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Posso dar uma olhadinha, madame? Pode. São R$10. 10? Pode ser 5? As compras de Natal para o ano de 2018 terão grande queda. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, haverá resultados frustrantes para o comércio natalino, com queda nas vendas em comparação ao Natal do ano passado. Para o Natal de 2018,
O aumento das vendas será apenas de 2,3%, um resultado muito inferior ao ano passado, que teve aumento de 3,9%. Fique agora com a previsão do tempo. O dia hoje em Belo Horizonte tem o clima previsto de chuva, com máximas de 25 graus e mínimas de 17. Nossa segunda-feira tem sol, com a presença de muitas nuvens durante o dia e períodos de chuva a qualquer hora. O resto da semana é marcado pelo céu nublado e dias chuvosos. Na próxima semana, a chuva cessa na segunda, terça e quarta-feira, mas na quinta e na sexta a previsão ainda é de chuva. Para você que está preocupado em entrar em forma, a Paulista apresenta o iogurte Pauli Diet. Pauli Diet, a melhor forma de entrar em forma. Tem gente que não importa o que aconteça, vai em frente. É o caso do Beto. Grana curta, família grande, uma vontade maior ainda de ser engenheiro. Fácil não ia ser, mas ele acreditou. E a Pitágoras também. Tanto que criou várias formas para o Beto poder pagar seu curso de um jeito mais fácil. Estudar é mudar de vida. Não é, senhor Roberto? Pitágoras, a gente acredita em você. E você? Mais livros. Uma empresária da cidade de Jardim criou um projeto para incentivar a leitura dos moradores na região. Matéria de Iago de Paula. A paixão pela leitura de Dona Ildelina, que vem desde a infância, cresce a cada nova história que ela conhece. Porque eu vou te contar, eu entrava em livraria, eu tinha que comprar. Eu sempre gostei de ler. Olha aqui, eu com 3 livros maravilhosos, né? Ela está entre a maioria dos brasileiros que possuem o hábito da leitura, mas em compensação, 44% da população não lê com frequência. O dado, que é de uma pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro em 2016, preocupa educadores. A literatura é extremamente importante na nossa vida, para começo de conversa, porque é a imitação da nossa vida, né? Tudo relacionado à nossa vida está representado na literatura, né? Eu costumo achar que a vida sem a literatura é muito pobre. Pobre do ponto de vista cultural. Pobre do ponto de vista do conhecimento, da produção de conhecimento. Na tentativa de mudar esse cenário, surgem projetos como o desta loja de utilidades no bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul de BH. Uma biblioteca comunitária, criada no intuito de compartilhar exemplares e incentivar a leitura. A ideia partiu de um dos clientes da loja. O professor e escritor Paulo Roberto de Souza Lima doou os 3 primeiros livros da biblioteca, que hoje conta com um acervo de cerca de 1000 exemplares. A Ana é uma das proprietárias da loja e, no começo, ela não acreditou muito no projeto, mas o tempo tratou de dar um jeito nisso. Com 1 ano de funcionamento da biblioteca, ela conta que a experiência é gratificante. É no mínimo 10 pessoas por dia que pegam emprestado comigo. Então, faz um cadastro super rápido e dá 15 dias para o cliente ler e devolver o livro. Então, assim, era uma forma de ajudar o próximo. A pessoa vem aqui, pega o livro emprestado, tem essa forma de buscar mesmo, sem ter que comprar um livro. Eu me surpreendi mesmo, que as pessoas querem ler sim. Doar sangue é um processo rápido e seguro. Confira quais são os pré-requisitos para ser um doador e os cuidados para a doação. Matéria de Ricardo Ribeiro. A maioria das pessoas que precisam de uma doação de sangue hoje em dia são vítimas de algum tipo de acidente ou doenças. Seu sangue pode fazer a diferença de quem se encontra entre a vida e a morte. A Fundação Hemominas recebe diariamente milhares de pessoas com apenas um único objetivo: salvar vidas. Doar sangue é um gesto nobre e solidário. Mas o que é preciso para ser um doador? Entenda quais são os pré-requisitos. Fique atento se você atende às condições básicas e saiba como funciona todo o processo. O doador deve ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais do que 50 quilos,
não ter feito tatuagens ou colocado piercing há menos de 1 ano, não estar grávida ou amamentando, não pode ter tido gripe nos últimos 15 dias e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Se estiver tudo certo para essas condições, procure um banco de coleta de sangue mais próximo de sua residência. Eles podem ser de hospitais particulares ou de rede pública. Leve um documento com foto, não compareça em jejum. No local você passará por uma entrevista individual. Ela vai passar por uma triagem médica, lá vão ser feitas várias perguntas, né, para saber se ela pode doar ou não. E é importante que eles saibam, né, que é o seguinte, ele tem que ter muita responsabilidade no que ele vai responder, porque ele vai assinar um termo se responsabilizando por tudo aquilo, né, que ele respondeu. Após a entrevista, a pessoa será encaminhada a uma sala para a coleta do material. O procedimento leva cerca de 40 minutos. Em geral, a doação traz poucos riscos ao doador, mas é importante o doador ficar atento às recomendações após a doação de sangue. Você não pode pegar peso com esse braço, não fazer nenhuma atividade física, tomar muito líquido, não restringe só a água, pode ser chá, refrigerante, líquido que você quiser, menos água. O álcool é 2 horas após a doação. Dirigir um trajeto curto de carro é 1 hora após doação, moto é 2 horas após doação, tudo em trajeto curto. Para os homens, é permitido doar sangue 4 vezes ao ano. Para as mulheres, 2 vezes. Após a coleta, seu sangue passa por alguns testes para garantir mais segurança ao receptor. Eu doei a primeira vez por causa que tinha uma pessoa precisando de sangue. Era uma pessoa que eu conhecia. E aí, a partir desse momento, eu comecei a doar sempre, porque eu percebi que as pessoas que a gente não conhece também precisam do sangue. O sangue passa por alguns testes para garantir mais segurança ao receptor. Se você tiver dúvidas quanto ao seu estado de saúde, ligue para os hemocentros antes de ir ao local. Para ser um doador, é preciso estar saudável ou pelo menos se sentir assim. Stephanie diz que tem muito medo de agulha, está doando pela primeira vez. E o que a motivou foi sua irmã. Minha irmã está com leucemia. Eu nunca fui solicitada, né? E eu nunca tive, assim, falar verdade, eu morro de medo de agulha. Não gosto. Mas a partir de agora eu pretendo ser doadora. A Fundação Hemominas fica na Alameda Ezequiel Dias 321, região central de Belo Horizonte, próximo ao Parque Municipal. O Hora da Notícia está terminando. Boa noite. Boa noite.